O Brasil tem o pior e mais ineficiente sistema tributário do mundo. São mais de 300 mil novas normas tributárias desde a promulgação da Constituição de 1988. O Brasil é também campeão mundial no tempo necessário para pagarmos impostos. Gastamos 1.500 horas por ano, quase 500 horas a mais do que o segundo colocado, que é a Bolívia. Para se ter uma ideia, o cidadão brasileiro trabalha, em média, 149 dias por ano para pagar impostos, o equivalente a 5 meses. O Brasil é líder em disputas tributárias entre governo e contribuinte. 73% do PIB brasileiro é judicialização tributária. Isto é, mais de 260 vezes mais do que a média dos países da OCDE e 380 vezes mais do que a média da América Latina. O péssimo desenho tributário brasileiro explica bastante do nosso baixo desempenho de produtividade nas últimas décadas, que impactou diretamente no baixo crescimento econômico observado. Baixo crescimento de salários e fraca geração de empregos. O atual modelo tributário brasileiro cria insegurança jurídica, custos administrativos elevados e afasta investimentos de grandes empresas. E este é o tema do Panorama de hoje. Para discutir a necessidade da reforma tributária, recebemos hoje Marcos Lisboa, economista, ex-secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda e ex-diretor-presidente do INSPER. Marcos Lisboa, muito bem-vindo ao Panorama, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Um minutinho aqui, olha, antes de começar o nosso programa, eu tenho um recado para você. Em junho deste ano, o Brasil Paralelo vai lançar sua nova produção original, Infiltrados Venezuela. Escutamos muitos relatos sobre esse país. Uns dizem que a Venezuela vive um excesso de democracia. Já o relatório da ONU acusa a Venezuela de crimes contra a humanidade. Mas afinal, o que é a Venezuela? A equipe da Brasil Paralelo viajou até lá, na companhia do Bruno Musa, para poder ver em detalhes o que está acontecendo. E nessa jornada, eles conheceram pessoas que tiveram de fugir do seu país, ouviram relatos emocionantes e tiveram contato com histórias de vida que vão mudar a sua forma de ver o povo venezuelano. Então, eu tenho um convite. Toque no link da descrição deste vídeo e faça o seu cadastro. Assim, poderemos compartilhar com você cada momento dessa viagem. E prepare-se para o novo original da Brasil Paralelo que está por vir. Fazendo sua inscrição, você receberá todos os detalhes para assistir ao documentário da BP e ainda receberá com exclusividade o diário de viagem de Bruno Musa, no qual ele descreve os desafios que viveu, as histórias emocionantes que viveu em cada momento que passou na Venezuela. O novo original BP, Infiltrados Venezuela, estreia em junho exclusivamente na Brasil Paralelo. Marcos, a primeira pergunta é isso, né? O Brasil tem hoje o sistema mais complexo e ineficiente tributário do mundo. Por que é tão difícil ter consenso político para resolver um problema que vem arrastando a economia brasileira, fazendo com que nós tenhamos um crescimento baixíssimo econômico, uma queda de produtividade e de competitividade internacional? O sistema tributário brasileiro ele tem uma falha grande na origem, na maneira como ele foi concebido. E aqui acho que é importante começar separando dois temas. Uma coisa que é uma discussão absolutamente legítima é o quanto que a sociedade quer cobrar de impostos. Tem países que cobram mais impostos, tributos, né, ou menos impostos, tributos. Outra questão é como você cobra esses tributos. E é aqui que a gente entrou num caminho muito complicado que é difícil desarmar. Quer dizer, já há 50 anos, né, a profissão entendeu? Bom, primeiro você tem dois tipos principais de tributos, né, usualmente. O resto é muito pequenininho no mundo inteiro, que é consumo e renda. Né? Você tributa a decisão de consumir das pessoas e você tributa a renda das pessoas. Né? Salários, lucros, enfim. Aluguéis.
né, tem um certo consenso que a tributação sobre a renda deve ser progressiva. Quem tem uma renda menor paga proporcionalmente menos, quem tem uma renda maior paga proporcionalmente mais. A questão é como é que você implementa esses tributos. Vamos começar pelo consumo, que é onde está a parte mais caótica brasileira, né? O que você não quer que a tributação sobre o consumo faça é que ela leve as empresas a escolherem tecnologias piores, né? Escolher métodos de produção ou de organização mais ineficientes por causa do tributo. É isso que você não quer. Olha, assim, você quer botar bastante? Tributa bastante. Mas tenta não atrapalhar a produção, né? Para o país não ficar mais pobre, porque precisa. E há muito tempo, já há 50 anos, você descobriu que tem uma maneira de fazer isso, que é o imposto sobre o valor adicionado. Que, no fundo, é um imposto sobre a decisão final de consumir. Então, tudo que você consumir, você foi ao cabeleireiro, ao supermercado, comprou um carro, qualquer decisão de consumo, comprou um livro, roupa, tem a mesma alíquota de imposto. 15%, 20%, 25%. É a mesma alíquota. Sobre a decisão final de consumir. Os Estados Unidos faz assim, a propósito, né? O resto do mundo cobra de outra maneira. E tem boas razões para isso. Né? Porque, é claro, se você tem uma alíquota muito pesada na última decisão, na etapa da produção, você induz muita sonegação. E a maneira como o mundo descobriu, como é que eu cobro isso devagarzinho ao longo do processo produtivo para garantir que quando chegar no fim, a alíquota é a mesma sobre tudo. Em cada etapa, você cobra a mesma alíquota sobre o que é o valor adicionado naquela etapa. Isso é, você pega toda a nota fiscal que você comprou, tira a nota fiscal do que você vendeu, a diferença entre o que você vendeu menos o que você comprou é o valor adicionado. Essencialmente salários, lucros, né? São as rendas geradas naquele processo. Né? Tudo que você gerou de renda, adicionou de valor. Né? Isso é o jargão economista, para ter gerado renda, ter gerado salário, ter gerado lucro. Você pegou o papel, imprimiu o livro, fechou o livro, cada etapa dessa você vai cobrando esse valor. Excepcionado. Então, eu vou fazer um livro, eu compro energia, eu compro papel, eu tenho a máquina. Isso tudo, né? Quando eu vender o livro, para calcular o imposto, eu desconto tudo isso. Né? Aí o que sobrar, que é o salário do editor, né? O salário das pessoas, o lucro do proprietário e tudo mais, eu tenho uma alíquota única sobre isso. E você mostra que quando você faz isso, tem duas coisas. Primeiro, de fato, você, ao fazer isso aqui, no fim, todo mundo pagou, toda a decisão de consumo paga a mesma alíquota. Parte número 1. Parte número 2, que é o importante, se você faz o contrafactual, eu não tenho tributo, o que é o melhor fazer? O que é o mais eficiente? Qual é a melhor tecnologia? Qual é a melhor estrutura produtiva? E você compara o ordenamento que você faz com quando você tem o tributo, é o mesmo. Então você não escolhe, o tributo não induz uma fábrica a escolher uma máquina pior, a ela internalizar funções que são ineficientes por causa de pagar tributo. Então, essa é a grande vantagem do IVA. Né? É a maneira de você cobrar imposto sobre consumo e para o montante que você arrecada é o que menos atrapalha a produção e o crescimento do país e a produtividade. Bom, com exceções muito peculiares, não cabe nem entrar aqui, que em geral é melhor acertar de outra maneira. E esse é o imposto no destino. Tá? Então, você pega o CPF de quem comprou o livro, a roupa, não sei o quê, e é para lá que tem que ir o imposto. Né? Ou vai um pedaço para o município, um pedaço para o Estado, onde mora, e um pedaço para o governo federal. Esse é o IVA. Tá? E é um imposto muito simples de arrecadar, e não dá litígio, né? Porque minha nota fiscal, diferença, bum, alíquota única, vai embora. No começo os países tinham algumas exceções, cada vez menos tem exceções. Nova Zelândia não tem exceção. Né? As exceções são sempre uma razão muito idiosincrática, um grupo de pressão ali, umas coisas meio estranhas, né? Enfim. Bom, como é que a gente faz? Desculpa, a resposta está longa, mas essa é a parte importante para explicar. Como é que a gente faz tudo o inverso disso? Primeiro, o nosso imposto é na origem, é onde o serviço bem é produzido. Em primeiro lugar. Segundo lugar, não é essa nota fiscal de tudo que vendeu do que você comprou. Depende. Como assim? Não, depende do que entrou diretamente na produção. Mas o que entrou diretamente na produção?
A energia que foi para a linha de montagem, tudo bem. A energia que foi para o executivo, ela entra. E o uniforme do empregado entra. E o marketing? É parte do negócio ou não é parte do negócio? É um caos. A gente tem um chamado crédito produtivo, que é algo que o mundo não faz, regra geral. Você fica discutindo, aí isso já dá muito litígio. O que você pode descontar do imposto a pagar, o que você não pode descontar. A regra, tudo. Não é tudo. Tudo você comprou nota fiscal, que não é o valor adicionado, não é o salário, não é o lucro, tudo mais, você pode descontar. Tudo. Não tem discussão. Primeiro ponto. Então, na origem, segundo ponto, aqui é crédito produtivo, aí fica uma briga com os fiscos. E essa é a questão do litígio principal. É uma delas. Não para por aí, uma delas. Segundo, vários regimes tributários. Isso. Alguns geram crédito tributário, né? Outros geram faturamento. Aí um gera um crédito de tanto, é um caos. Alíquotas diferentes. Pior, por tipo de produto. Luiz, se tributar por tipo de produto é uma insanidade. Como é que você diferencia os produtos? Dá um exemplo. Isso aqui é um banquinho ou uma mesa de cabeceira? Né? Essa sandália é uma sandália ou é impermeabilizante? Né? O chocolate tem uma regra, o cereal tem outra, e quando você tem uma barra de cereal com chocolate? E o achocolatado outra ainda. Sei lá, aí tem o perfume, a água de cheira, a colônia, tudo vai mudar. Aí como é que você define o que é um e o que é outro? Como é que você... Imagina a quantidade inacreditável de produtos e serviços que tem no país. Né? E cada um você vai ter, aí você tem que definir. E é muito difícil, porque a definição é difícil mesmo. Né? Gera controvérsias, porque, bom, como é que você define? Né? Aliás, por isso você não tributa por tipo de produto ou serviço. Né? É uma insanidade isso. Né? Fazer algumas exceções em alguns bens muito específicos, ele detalhou, bom, não é o melhor para o país, mas tudo bem. Agora, o regime ser baseado nisso gera o caos. Ainda mais com essa multiplicidade de pequenos regimes que tem. E, por fim, essa separação entre um é sobre serviços, a outra é sobre circulação de mercadorias. Que diabos é uma circulação de mercadorias? Isso dá confusão. Tá? E como é que você separa serviço de mercadoria? Que ideia é essa? Assim, como é que eu separo? O iPhone. O que mais vale no iPhone de longe são as patentes, são as ideias. O aparelho em si que é montado lá no sul da Ásia, aquilo é meio um Lego. Não tem muita sofisticação. A câmera tem, mas a câmera é a patente. Né? Enfim, você não separa serviços, ainda mais circulação de mercadorias. Enfim. Então, você criou um sistema, né, que o resultado disso, né, é guerra fiscal, já que o imposto é na origem, né, e esse contencioso que você falou, quer dizer, o contencioso administrativo no Brasil chega a 15% do PIB. Isso a gente levantou lá no INSPER, né, o pessoal lá da tributação, direito tributário, levantou pedindo informação para os municípios, porque isso também não está sistematizado. Tá? Você tem que ir lá mandar... desde acesso à informação e tudo mais, conseguiram montar planilha, um pessoal incrível lá. Mas 15% administrativo, né, que você vê, e o judicial, 75% do PIB. Para dar uma comparação, quer dizer, num dado mais recente que a gente tem, mas isso não muda muito com os anos, o CDE é 0,28%. 0,28 vezes 75 o total, ou 15% administrativo. É uma coisa. E você conversa com empresas de outros países e com os técnicos de outros países, ninguém acredita que a gente inventou um sistema tributário para o consumo como esse. Qual é a armadilha? Desculpa, aqui essa expressão não. Mas qual é a armadilha? Da onde que vem a dificuldade de fazer? Porque esse sistema doido que a gente tem, ele altera os preços relativos das coisas. E, às vezes, as empresas pagam muito imposto que elas não sabem que pagam. Por exemplo, até do ano passado, a energia tinha quase 50% de energia. Então, a sua energia era cara por causa disso, o preço que você pagava na energia era caro por causa disso. Mas você não via. Aí você via só o imposto que você paga. E aí as pessoas ficam assustadas, como eu vou pagar 25%? Né? Não, você já paga, você não sabe que você paga. Né? É óbvio que alguns pagam 35%, outros pagam 20% ou 18%,
né? E ninguém sabe exatamente quanto paga. Mas as pessoas só olham o que está na contabilidade. E elas esquecem que os preços vão mudar com o tempo quando você mudar a tributação. Mas elas ficam assustadas e com os cálculos. E às vezes com erros técnicos na hora de fazer simulações que mostra quão deficiente é o ensino no Brasil nessas áreas. As pessoas simplesmente erram contas muito elementares se você conhece a tributação bem feita lá fora. E, Marcos, se é um sistema tão caótico, uma jabuticaba tão único nosso, por que é tão difícil o consenso hoje da iniciativa privada para simplificar as regras, para ter uma regra que é utilizada no restante do mundo para ter nexo, para ter sentido o nosso sistema tributário? Porque as pessoas só olham a sua contabilidade. Elas esquecem que o sistema tributário ele vai afetar o preço do que você compra e também o quanto que você impacta quem compra de você. Então, por exemplo, né, tipicamente, advogados reclamam a beça. Não posso pagar, que isso, não posso, muito caro, não sei o quê. Imagina, eu presto serviço para uma empresa, agora você vai gerar crédito para aquela empresa. Você vai ficar mais barato para aquela empresa, você vai poder cobrar um preço maior daquela empresa. Né? Porque você vai ficar mais barato para ela, porque tudo que ela gastar com você, ou por cara de empresa de marketing, ou outras, ela vai poder deduzir. Acabou aquela história. Mas isso, não, veja bem, não sei se eu vou conseguir, né? Gente, isso é mercado, é assim que o mercado funciona. Né? Você vai ficar mais barato para a empresa, né? Você vai poder dar um preço maior para a empresa, e para ela vai estar melhor do que estava antes. É verdade. Mas as pessoas não... e você vê contas erradas. Eu vi associações de classes de empresários. Não, porque o meu contador falou que vou pagar mais tanto. Aí, até uma advogada que entende tributação profundamente, ela sentou com o pessoal, ela fez as coisas. Não, gente, você não entendeu? Você vai deduzir isso, vai deduzir aquilo, vai deduzir aquilo. Diz que no final iam pagar muito menos imposto do que pagam hoje. Mas eles não entendiam. Não entendiam. Então as pessoas... você vê o livro, aí tem essas distorções todas. O livro não paga imposto. Quer dizer, acha que não paga. Paga muito imposto no livro. Tem imposto de energia, tem imposto em várias atividades envolvidas. A cadeia inteira. A cadeia inteira tem imposto ali, mas não vê. Né? Aí acha que vai ter um aumento brutal do imposto. Não, vai cobrar, o livro que é vendido na livraria fica um pouco mais caro. Sai de R$65 para R$70. Não é um número doido que andaram falando. Tem que fazer, bem, isso no caso do IBS que foi proposto no último governo, que acabou não andando, que era 12%. Né? Talvez até menos que isso. Mas não é 65 ou 70 que vai mudar a demanda significativamente, vai afetar os dados, inclusive. Né? E aí fala, não, mas diz mais pobre. Gente, mais pobre não compra isso por R$65. Eles compram os livros do programa para política pública. Tem o pessoal do agronegócio, que tem lá a tal da cesta básica, que paga menos imposto. Né? E aí, é óbvio, para eles é um benefício indireto, porque na competição com os demais produtos, né, eles se beneficiam. Mas quem se beneficia é o produtor, não as famílias. Esse é o ponto importante. Né? Isso é uma péssima política social. Péssima no seguinte sentido: tem outras muito mais eficientes. Né? Se você está realmente preocupado com os mais pobres, você devia ser contra isentar a cesta básica. Primeiro problema, como é que se define a cesta básica? O que é a cesta básica? Né? Peixe, cesta básica. Então, salmão né? O salmão importado também né? Salmão importado também Então, começa a confusão, né? Do que é a cesta básica. Sério, dá uma dificuldade. O segundo é que você mostra, o Ministério da Fazenda fez esse estudo há alguns anos. Se você tributa a cesta básica, pega o dinheiro que você arrecadou com esse tributo e transfere para as famílias mais pobres, a desigualdade cai 12 vezes mais. 12 vezes? 12 vezes mais. Então, Luiz, isso é o Brasil sem o Brasil. O pessoal tem um grupinho de interesse ali, nesse caso agricultores, fazem tratoraço, não sei o quê, blá, muito forte aqui em São Paulo, ficam revoltados, que é absurdo, porque nós somos melhores que todo mundo. Não estou falando isso, né? E os pobres, não, o pobre vai ficar melhor, cobrar a cesta básica. Acho que virou esse tal cashback aí que o governo está falando, porque é parecido, não é exatamente a mesma coisa. Mas o princípio, a ideia por trás é a mesma. Mas você põe um grupo social na frente e atrás que vem uma legião de grupos de interesse que não tem nada a ver com os mais pobres e que aproveita da celeuma para morder
nacos do Estado no velho patrimonialismo. Mas, Marcos, nós temos dois desafios. O primeiro, então, é essa educação do setor produtivo, para ele entender realmente qual que é o impacto do IVA, porque se não tivesse educação, cada um vai defender, como você disse, o seu cercadinho e a coisa não anda. E o segundo temor hoje é dos governadores e dos prefeitos que também acham que vão perder muita receita. Então, nós temos dois mitos que precisam ser enfrentados para esse negócio da reforma tributária andar. Não, tem alguns que vão perder mesmo. Quer dizer, os estados ricos como São Paulo, né? Acho que o Espírito Santo perde um pouco, né? E os mais pobres vão ganhar. Mas, gente, você quer desigualdade ou não? As cidades ricas vão perder um pouco, é possível, algumas, não são muitas. A maioria das 5 mil cidades vai ganhar, né? É isso mesmo. As pessoas falam que dizer desigualdade, não, né? Isso sim, termina com essa guerra fiscal que a gente tem, né? É verdade, é isso. Mas o país é melhor. O ponto é, para o país é melhor. A gente quer continuar sendo um país de baixo crescimento? Tudo bem, o país de baixo crescimento há 40 anos. A gente está empobrecendo em relação aos países ricos e empobrecendo muito em relação aos demais emergentes. Continua com o sistema tributário, esse é um tijolo importante. É condenar ao baixo crescimento. Isso aí é uma etapa, porque tem muito mais. Quer dizer, essas distorções do sistema tributário, Luiz, elas são comuns nas regras nacionais brasileiras de maneira disseminada. Quer dizer, no Brasil, o setor privado, uma parte importante dele, aprendeu a fazer negócios obtendo favores do Estado. Leva em conta o subsídio, está no preço. O subsídio, a distorção tributária, a proteção do comércio exterior, é uma norma técnica que dificulta alguém entra, uma rede de controle nacional. E o governo acha que está promovendo o desenvolvimento. Não, ele está promovendo atraso com isso. Porque com isso, o que resulta nisso são, em geral, empresas que não conseguem competir, que elas são mais ineficientes, por isso elas precisam da proteção. Aí quando você fala de reforma tributária, abertura comercial, né, regras bem iguais para todo mundo, competição, eles tremem, porque eles não conseguem. Eles falam, não, mas eu não consigo. Porque o Brasil é diferente, o Brasil, o custo de capital é... Imagina a Austrália vendendo coisas para a Europa. Né? Óbvio que vai ter um custo de logística maior. O Brasil tem um problema de custo de capital alto? Tem, mas isso é parte dos nossos problemas a serem enfrentados de uma maneira organizada. Mas não com base nisso piorar ainda mais o país com essas distorções. Né? O sistema tributário ele incentiva técnicas muito obsoletas no Brasil. Estruturas organizacionais. Né? Você verticaliza a produção para pagar menos imposto, e você não faz muito bem. Né? Enfim, uma série de problemas. O resultado é um país que cresce pouco. Agora, Marcos, talvez para tirar um pouco esses temores em torno da reforma tributária, não só precisamos explicar mais para as pessoas, mas aí tem duas coisas que é importantes. Estou falando do setor público primeiro. Precisamos rever os gastos obrigatórios. Também o governador, o prefeito que senta na cadeira e vê lá que 90% do orçamento dele está carimbado, engessado, e o custo da máquina pública vem crescendo muito acima da inflação, ele fala, não posso perder nenhuma receita, não vou topar nenhuma reforma tributária que perca receita. A maioria não vai perder, a imensa maioria. Tem vários trabalhos mostrando isso, muito cuidadosos, da melhor maneira que dá, porque o sistema é tão caótico que as estimativas são muito difíceis. Né? Todos os efeitos indiretos na cadeia produtiva circulares. Esse é um outro ponto. Eu prometo voltar a esse ponto, porque tem um outro lado. Quer dizer, o imposto de consumo é para ser neutro, para não atrapalhar o crescimento. Agora, aí você fala, e a parte de justiça social? Ela tem duas componentes. Uma componente é a arrecadação pelo imposto de renda, que aí sim você faz a progressividade. Né? Aí você vai esbarrar, os mesmos grupos que reclamam do consumo reclamam da renda. Porque na hora que você vai fazer a progressividade, onde é que está a grande distorção tributária no Brasil? O Brasil também inventou, aí não é tão, tem outros países que fazem isso, mas a gente fez uma coisa que é meio diferente da grande maioria. A gente tributa o salário, o trabalhador formal no Brasil paga bastante tributo, muito tributado. Não é à toa que a questão do mercado informal tão grande. Por outro lado, quando você vai para os acionistas, os donos dos negócios, a Receita no Brasil optou por um modelo, que, de novo, não é único, mas é raro, que é, em vez de tributar, porque você é o dono da empresa, eu trabalho para você, qual é a minha renda? É o meu salário. Você é o dono da empresa, qual é a sua renda? É o seu lucro.
A Receita Financeira optou por tributar na própria empresa. Então, eu recebo meu salário descontado os impostos. E você recebe o seu lucro descontado os impostos, que é o tal do dividendo. Aí começa a confusão, dividendo não paga imposto, lucro não paga imposto. Não, lucro paga imposto. Só que a Receita prefere cobrar o lucro na empresa. Em vez de quando... Em geral, o que os países fazem? Olha, eu cobro um pedaço na empresa e eu cobro o resto quando você recebe. Dividendo. Dividendo. Mas você tem que somar o tudo. Você não pode falar, o Luiz recebeu o dividendo e não pagou imposto. Não, pagou. Só que ele foi retido lá atrás. É que na declaração vem como isento, mas é questão semântica. Né? Então você tem que somar os dois para ver o total que você vai pagar. Então as empresas do lucro real pagam imposto no Brasil. Pagam. O lucro paga. Paga. O dividendo que você recebe pagou o lucro. Do lucro real. Qual é o problema? A Receita inventou uma novidade, aí sim é meio peculiar do Brasil, que é tributar a empresa média e pequena diferente. A empresa média, dezenas de milhões de reais de faturamento, ela tem o tal lucro presumido. Então você olha o faturamento, você chuta que, como ela está nessa categoria, tantos por cento é o lucro, e aí você põe uma alíquota ali em cima. Qual é o problema? O problema é que você pega uma empresa de serviços, um escritório de advocacia, uma consultoria de economistas. Tudo é lucro. Tudo ali é lucro. Assim, vai ter um aluguel, vai ter secretário. Capital intelectual, mais... É tudo lucro. Você vai fazer os serviços, ainda mais serviços qualificados, tudo é lucro. Então, quando você faz a conta, assim, com a renda de verdade que os sócios recebem, pessoas estão recebendo milhões de reais de renda, né? Às vezes dezenas, tá? Estão pagando 15% de imposto de renda. Enquanto o trabalhador formal na margem de renda 30 mil reais, 27,5. Tem uma disparidade aí. Quando você vai para o simples, é pior ainda. Tem empresa para o simples que, de fato, a margem de lucro é baixa. Mas tem outras que não. Eu conheço gente que tem de renda anual 3 milhões de reais. Está no simples, tá? Está no simples, pequenininha, tudo direitinho. E paga nada de imposto de renda. Virtualmente, né? Um número minúsculo. São os regimes especiais. Você vai criando cada vez mais distorção. Só que aí esse pessoal fala assim, quando você fala em tributar o dividendo, fala, não, eu sou classe média. Não, você não é classe média. Você não sabe o que é classe média no Brasil. Você ganha mais de 30 mil reais, você está nos 2% mais rico. Você ganha mais de 100 mil reais por mês, você está no 1% mais rico. Você ganha alguns milhões por ano, esquece. Você está numa fração minúscula da população brasileira, você é elite. Né? Porque você vai pagar menos imposto do que o trabalhador. Mas aí começa a discussão torta. E aí fala, não, o dividendo é isento, é um tributo de dividendo, mas não tributa do advogado, do médico, do economista. Tributa do lucro real. Mas o lucro real já paga muito imposto. Não, veja bem, aquilo é o lucro da empresa, agora... Não, mas o lucro da empresa é o lucro do acionista. Aí começa uma discussão kafkiana, né, totalmente torta, e você não consegue andar na tributação sobre a renda. O que eu acho que seria o ideal? Tributa menos na pessoa jurídica. Tributa menos na pessoa jurídica. Baixa aí para 20%, 15%, sei lá eu. E aí você tributa o dividendo compensando o que foi. Se no lucro real, tudo bem, você faz a conta, olha, pagou 20%, 15%, então você vai pagar agora mais 15% no seu dividendo. Não vai dar 30%, porque tem uma continha mais complicada, mas é perto disso. Né? Ou se quiser cobrar 20% depois, tanto faz. Tá? Aí vai pagar um pouco mais de 30% ao ano. Parece uma alíquota razoável, 34%, 35%. Então diminui um pouco o imposto da empresa e cobra mais no dividendo. Para dar um número aí que você acha que o salário é razoável. O que é razoável a grande empresa pagar? Não sei. O lucro, o acionista de grande empresa, 34%, 30%, por aí, tudo bem. Mas já volta a isso. E a mesma coisa do lucro presumido. O lucro presumido você tem que pagar, ou no simples. Se você é pequenininho, no simples, você vai pagar pouco. Agora, se você tem uma renda grande, quer dizer, você tem que tributar pela renda da pessoa, da família. Né? Quer tornar a coisa mais complicada? A grande empresa tem acionista grande, mas a grande empresa tem acionista pequeno. A gente esquece que tem mercado de capitais, tem fundos de pensão. Então, os fundos de pensão, e tem alguns de funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica, de outras grandes empresas, que investem em grandes empresas. E dessa renda que eles pagam as pensões. Do outro lado da linha não está um banqueiro com uma renda gigantesca. Por isso que o ideal é tributar menos na jurídica. Quando transferir o dinheiro, olha o tamanho. Olha, foi para o Luiz. Cara, o Luiz tem muita renda. Ah, Luiz, você vai ser cobrado mais ainda. Tá?
já pagou o imposto ali na empresa, né? Agora você vai pagar mais ainda. Ou transferiu ali para o Antônio, que é o bancário que tem uma renda, uma pensão de R$10.000. Ah, não, do Antônio eu vou cobrar. Porque eu olho a renda do Antônio, levando em conta que já pagou antes. Então, esse seria o sistema. Mas você tem que olhar para a família para entender a renda, ou para a pessoa, e não olhar para a empresa, porque isso engana. Isso engana muito. Então, tem empresa pequena com acionista muito grande, que tantas pessoas muito ricas, numa faixa muito elitizada do Brasil, e tem acionistas pequenos de grandes empresas que estão, de fato, numa classe média alta. Agora, ô Marcos, você que estuda há tempo essa questão da reforma tributária, o que você acha que é o ponto crítico e o ponto virtuoso das duas PECs que hoje estão no Congresso? A PEC 45, que é o grande projeto do Benarapi, e a 110, que era o projeto do Auli. Olha, eu acho que a 110 tem problemas. Tá? Uma quantidade grande de tributos, ela já prevê regimes especiais, né, por lei mais baixa, ela já tem ali o ovo da serpente e tem tributos demais ali, coisas complicadas, né, tem muitas exceções. Quer dizer, a 45 é a mais limpa. E acho que tem uma discussão boa acontecendo na Câmara com o deputado Aguinaldo, né? Eu espero que ela passe incólume dos grupos de pressão. A gente está vendo todo dia serviços. E, de novo, as pessoas jogam muito com a desinformação. Serviço vai pagar mais. Não depende, gente. Serviço à pessoa jurídica, não. Isso é um pedaço grande. Por quê? Porque ele vai ficar mais barato para quem compra. Você vai poder compensar. O que compra vai poder compensar. Então, você vai poder subir o preço. Não acredito nisso, pai, também. Sim, para a pessoa física, sim. Né? E isso é um lado de desigualdade também, porque é a elite que consome mais serviços. Né? Então, mas os jogos de informação, livro é cultura, vai acabar, que o governo vai acabar com... Não é isso, gente, não é isso. Pelo amor de Deus. O Brasil tem um programa imenso de livro para a população de renda baixa, né? De novo, aí foi com os números, não vai aumentar em 20% o preço do livro, gente, não vai, 25%. Isso quando a alíquota proposta era de 12%. E, de novo, é uma alíquota que não incide sobre o preço final do livro, ela incide sobre só o valor adicionado. Então, gente, não é assim, né? Mas vira uma batalha de narrativas, né? Onde a política se soma à falta de paciência para entender os detalhes técnicos e, vamos ser francos, né? Uma combinação de oportunismo e egoísmo gigantesco que muitos grupos da sociedade brasileira demonstram. Caramba, ninguém quer pensar no Brasil? Não, nós temos o que eu chamo do centrão empresarial. Cada um está lá defendendo o seu... Eu vi advogados que você respeita, pessoas de esquerda, querem combater desigualdades. Na hora que teve a tributação do dividendo do lucro presumido, corre para lá e fala, sou classe média, sou contra. Mas vem cá, você quer combater a desigualdade ou não? Agora, então, você está dizendo que para a PEC 45 tramitar bem, o que ela precisa evitar agora é ser dilacerada por esses grupos de pressão. Mas isso? Já não está a página inteira, mas eu estou um pouco pessimista. Tá? Quer dizer, eu estou um pouco pessimista. Por que você está pessimista? pessimista? Eu estou vendo os grupos muito organizados. Tá? O governo já cedeu na tributação da importação hoje dos bens de baixo valor. Quer dizer, baixou uma gritaria na internet e o governo correu. Né? Caramba, essa era mais fácil. Essa era mais fácil. De produtos até $50. Aqui era mais fácil. Né? E acertar aí o problema lá, né, que tem. Eu acho as tarifas de exportação no Brasil muito altas, e as barreiras ao comércio muito altas, tudo, mas para todo mundo. Né? E a Receita tem razão nesse ponto. Mas se nessa que era fácil correu, né, como é que vai ser? Então, estão muito organizados. Eu vejo as organizações do setor privado, às vezes muito oportunistas, mas com frequência, conhecendo muito pouco o assunto. Né? E engraçado que eles se dizem liberais às vezes, mas descrentes do mercado. Então, mas como é que eu garanto que se cair, mudar para o IVA, o preço da energia vai cair? Quem me garante? Não, eu não acredito nisso. No Brasil, não. Mas, gente, tá? Então eu lembro quando fazia as reformas de crédito, 20 anos atrás, né? A primeira foi o consignado. É uma coisa parecida. Né? Porque o consignado, qual foi a ideia? A ideia foi viabilizar uma queda de juros para um grupo específico, a sociedade de trabalhadores, sem precisar de subsídio. Não precisa. Né? O que é o padrão de mercado de crédito que funciona bem? Você tem garantias boas,
uma segurança que vai receber sua dívida de volta, mecanismos ágeis para resolver o conflito, e você consegue ter spreads menores, juros menores. Quando você não tem isso, os juros são maiores. E o Brasil não tem. O Brasil tem uma inadimplência alta, é muito difícil resgatar sei lá, o bem dado em garantia, fraude é muito alta no Brasil. Então, naquela época, lá, então, vamos criar um produto, que é o consignado, que ele é descontado em folha, né? Tem uma série de cuidados para isso acontecer, e aí isso reduz as chances de inadimplência. Ainda que a chance de inadimplência, pela concorrência, a taxa de juros vai cair. Já é proposta lá, primeira lei. Aí lá, bacaninha, aí o pessoal do governo fala assim, Marco, não vai dar certo. Não vai dar certo. Pessoas amigas, queridas, do governo, não vai dar. Por que não vai dar certo? Não, Marcos, vai virar lucro de banco. Vai cair o custo? Vai cair o custo. Mas e aí? Não, mas aí os bancos vão se apropriar. Mas, presidente, se vai cair o custo é melhor, não é? Se vai cair o custo, já é bom se cair o custo. Vai ter menos inadimplência. Né? Na pior das hipóteses, não piora o consumidor. Eu acho que a concorrência vai levar a baixar juros. Acho que há muita evidência de dados que tem mais concorrência do que vocês imaginam. Mas vamos ver. É um produto novo, pequeno, você, a gente avalia. Aprender com a experiência. Não, baixou os juros, jogou os juros lá embaixo. Tem trabalhos científicos publicados no exterior sobre consignado, com grupo de controle, com controles razoáveis, mostrando uma queda grande, expandiu o mercado de crédito. Mesma coisa automóvel, né? Tinha um problema na retomada do carro. Demorava muito tempo, não demora muito tempo, mas demorava mais ainda, o carro voltava dilacerado, os juros eram altos. Aí, enfim, teve numa lei lá que, enfim, mexia com o mercado imobiliário e outras coisas de crédito, também tinham essa parte lá, e aí agilizou a retomada do carro. E tirou algumas burocracias, não precisa entrar aqui nos detalhes. O juros despencou para 1,1%, um pouco mais, por cento, né, ao mês. Tem um trabalho que pega microdados de bancos, né, anonimizados e faz os controles antes e depois da lei. É impressionante. Isso foi publicado fora do Brasil também. O título é The Democratization of Credit. Então, quer dizer, você tem muita evidência. O mercado funciona. Se você baixar o custo da operação, né, se você fizer boas reformas que melhorem a eficiência do funcionamento dos mercados, os preços reagem. O mercado cresce. O consignado virou o maior mercado de crédito pessoal do Brasil, fácil, com juros muito menores. Explodiu o comércio de carros na segunda metade da década de 2000, com a mudança da alienação fiduciária. Explodiu, sem subsídio nenhum. Você baixou juros para as pessoas, sem qualquer subsídio, sem qualquer intervenção nos preços. Você interviu na causa do problema, que era a retomada do carro, ou a inadimplência, ou a fraude, e não na consequência do problema, que é os juros que você vê. Mas a pressa no Brasil e a superficialidade, a gente com frequência quer tratar da consequência sem analisar a causa. Isso dá fechamento de mercado. Agora, Marcos, os exemplos que você acabou de citar mostra que, na verdade, a gente só consegue fazer essas pequenas melhorias em coisas que passam debaixo do radar. Assim, isso aqui, olha, como você falou, eu vou fazer o consignado aqui, passa debaixo do radar e tal. Agora, quando você vai mexer numa coisa estrutural, como é a reforma tributária, aí a coisa fica complicada. E não dá para a gente fazer um pequeno experimento, porque senão a gente vai criar uma outra anomalia dentro do sistema tributário. Assim, eu sempre preferi fazer as reformas aos poucos. Então, eu acho que a ideia da grande reforma, ela, em geral, é contraproducente. Tá? Então, você quer melhorar o mercado de crédito, você vai fazendo uma série de pequenas reformas. A gente fez dezenas ali, né? E você vai corrigindo distorções e vai. Porque também você tem que educar. As pessoas são céticas. Elas não acreditam. Elas têm o direito de não acreditar. Tudo bem, eu acho que tem muita evidência que sim, mas as pessoas acham que não. Na hora que você faz uma e dá certo, fica mais fácil você expandir. Mas é possível fazer isso numa reforma tributária? O Bernard e a Vanessa Canado, o Isaías Coelho, pensaram muito nisso. A reforma deles é muito cuidadosa, a reforma, porque tem todo um processo de implementação longo. Isso. Tem um período de teste, tem um período que vai avançando. Né? Período de transição de 20 anos. Não, varia se é para os estados, se é para as empresas. Está muito bem pensada. E eu acho que dá para a sociedade pensar uma governança para dar tranquilidade à sociedade, que você vai ajustando, tem um comitê gestor para ajustar. As pessoas estão muito céticas, Luiz. E aí está muito difícil. Essa aí,
era a reforma... Mérito do Bernard, né, meu amigo querido, o Bernard começou a discussão da reforma tributária lá em 2003. Yeah. Eu falei, Bernard, essa aí acho que não vai. Do jeito que é caótico o sistema brasileiro e conhecendo o setor privado brasileiro, essa não vai. Eu vou cuidar de crédito, tá? Crédito, abrir mercados de seguros, né? Vou fazer outras coisas porque... Mas o Bernard persistiu 20 anos, é um mérito imenso. Eu tenho maior admiração do Bernard, porque ele persistiu nesses 20 anos enfim, incrível, admirável. É. Então, você acha que a PEC 45 também tem essa virtude de fazer uma coisa de uma forma gradual? Portanto, a grande batalha política é conter, vamos dizer, a apropriação da reforma para criar os seus loopholes, para criar as suas exceções. Eu estou vendo dificuldade nisso. Eu estou vendo muita dificuldade nisso. Acho que espero que não, né? Estou tentando ajudar no debate público. Espero que a reforma ande. Acho que tem méritos incríveis, tá? Mas eu vejo um setor privado radicalmente enraizado nessas obsessões do o meu aqui, o meu ali, o meu aqui, o meu ali. E acho que, enfim, né, eu vejo muita gente na política que desconhece o assunto. O que agrava ainda mais o problema, que vai desarmado, né? Então, eu lembro na época dos dividendos, eu vi várias declarações, médicos, advogados com escritórios grandes, bacanas, né? Tem vida, né? Nessa faixa muito estreita da elite brasileira, não, classe média, e eu fui falando, a gente tem razão, a classe média. Não é classe média. Vamos entender que a classe média do Brasil, se você define a classe média pela renda média, você está falando de pessoas aí de 3, 4 mil reais, 5 mil reais. Né? Se pegar a definição mais usual de classe C, vai até 14, 15 mil reais. Cara, se você ganha mais de 100 mil reais, você não é classe média. Mas, Marcos, havia esse mesmo ceticismo com a reforma da Previdência. E, bem ou mal, a gente conseguiu aprovar uma reforma da Previdência. Muito atraso, Luiz. 20 anos de atraso. Lógico. O Brasil era para fazer... Custou muito caro era a primeira reforma do governo Fernando Henrique em 95. Custou muito caro para o país, né, da demora. Custou muito caro. Lógico. Custou muito caro para o país. Né? O país ficou muito mais pobre pela demora. Você prejudicou imensamente as contas públicas. Deixou de fazer ações sociais importantes. Né? Porque a gente não conseguiu fazer. Né? Como é que o Brasil, que tem 1/3, proporcionalmente, a população, 1/3 de idosos em relação ao Japão. O Japão tem 3 vezes mais idosos que o Brasil. A gente gasta o que o Japão gasta. Com 3 vezes menos idosos que o Japão. Mas olha que loucura, assim, que disparate isso, né? 3 vezes. Os casos do Brasil, assim, vamos cobrar, tem algo de errado. A gente destoa no padrão mundial. A gente destoa. E como o Brasil tem a coisa do direito adquirido, você não consegue reverter. Uma pessoa se aposentando com 45 anos, 50 anos, como assim? Como assim? 50 anos você se aposenta, né, com salário integral, né, em vários casos. Olha, então custou muito caro para o Brasil essa demora da Previdência. Né? Ela não saiu uma grande reforma. Não verdade. Saiu. Deixamos categorias importantes de fora, regimes especiais. Não saiu uma grande reforma. Tá? E aí, voltando a uma pergunta sua, que eu prometi retornar, né? A gente não consegue, no Brasil, discutir a qualidade e eficácia da política pública. Então, a gente não consegue. A gente não consegue discutir com calma por que a educação no Brasil fracassa no aprendizado dos alunos, por que a gente tem dificuldade com o saneamento até hoje. Será que as políticas regionais foram bem-sucedidas? Tem 60 anos mais de 60 anos já, de SUDENE. Tem os fundos constitucionais regionais. Zona Franca de Manaus. Qual é o resultado prático? Assim, a gente consegue avaliar o impacto e avaliar o impacto de maneira cuidadosa, com controle, com contrafactual. Não adianta fazer, eu fiz aqui, construí uma fábrica e gerei 100 empregos. Você podia ter gasto o dinheiro melhor? O contrafactual é isso. Né? Você olhar assim, teria um uso alternativo desse dinheiro, teria gerado mais emprego? Que teria sido mais benéfico para a sociedade? Não adianta falar, Se tivesse universalizado o saneamento, seria um contrafactual 10 vezes melhor para o Brasil. A gente não faz análise contrafactual, é impressionante. Você faz a análise, volta e meia, não, quando faz? Eu gastei aqui, trouxe uma fábrica e gerei tantos empregos. Mas vem cá, dá para ter gerado mais emprego?
a gente não discute o objetivo da política pública. Eu queria ver um governo com metas de aprendizado em português e matemática, com metas de mortalidade infantil, cair, né? E melhorar a renda das famílias. Né? Combate à pobreza extrema, que é outro estudo que você, combate à pobreza extrema, pobreza. Né? Assim, queria ver um governo que começasse pelo cidadão e seus filhos. É isso aí. Eu queria começar pelo cidadão e seus filhos. E não pelas corporações. Não, por lá. E aí, fala assim, bom, o meu objetivo aqui é melhorar a vida das pessoas. Aí eu vou fazer uma política para isso, eu vou avaliar bem se eu estou fazendo bem feito ou não, com controles, e se não tiver, eu vou fazer gestão. E gestão é treinar gente, demitir gente, que existe não pode hoje no setor público, na prática não pode, trocar gente de lugar, né? Conseguir reconhecer mais o trabalho de quem faz bem feito, mas também não ficar valorizando quem faz mal feito. Né? A gente não consegue fazer gestão do corpo docente das escolas públicas, né? Para garantir aprendizado dos alunos. Isso é quase um tabu. Né? Você cria lá umas avaliações muito superficiais. Né? Avaliar a qualidade... O judiciário não consegue se avaliar direito. O judiciário americano se avalia. Né? É claro que tem a independência do judiciário, mas o judiciário americano se avalia. E se avalia duramente. Né? Avalia a qualidade das decisões, avalia comportamentos éticos, avalia a atuação no tribunal. A gente não consegue avaliar. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade imensa com o processo de avaliação. O corporativismo domina a nossa sociedade. É isso mesmo. E o resultado é uma máquina que fica muito cara, muito ineficiente, e aí, para fazer novas coisas, precisa de mais dinheiro. Então, é um país de renda média baixa, com um Estado grande para o tamanho do Brasil, que não consegue dar conta dos seus problemas sociais. Olha o paradoxo. Né? A gente consegue muito menos em educação do que outros países emergentes, basta olhar o PISA, que gastam o que a gente gasta. Exatamente. Consegue muito mais. Né? Olha o saneamento. Como é que São Paulo não tem um saneamento arrumado? Até hoje a gente não resolveu o imbróglio institucional, que também a gente inventa umas regras, né? A água é municipal, aí tem que ter o convênio, olha, e a gente não consegue avançar num tema básico como saneamento, água tratada e esgoto, né? E cuidar dos rios. Né? São Paulo, de repente, falta água em São Paulo. Gente, tem 600 rios nessa cidade é em cima de rios. Aliás, é uma pena que botaram as principais avenidas de São Paulo sobre os rios. Devia ser uma cidade linda, linda, com tantos rios cortando, descendo. Córregos, é verdade. Vocês de São Paulo têm as curvas, né, natural dos rios. O carioca não tem, aí inventou as curvas lá na Praia de Copacabana. Né? Mas devia ser uma cidade linda, mas ficou tapada por asfalto. É verdade. Agora, o Marcos, voltando aqui à nossa reforma tributária, você acha que o arcabouço fiscal, do jeito que está sendo desenhado, concebido, vai prejudicar ou vai ajudar a avançar a questão da reforma tributária? Eu não sei. Esse arcabouço é bastante complexo, né? Porque é uma sucessão de regras e essas regras são autorreferentes. Então não é trivial avaliar o impacto. Porque você tem que... A despesa tem que crescer até 70% da receita, né? Mas se o primário do ano anterior foi satisfeito, se não um pouco menos. Mas aí você tem que crescer pelo menos 0,6% até 2,5% ao ano, até 0,7% da receita. Então, se a receita crescer mais, você pode entre 0, tem que ser pelo menos... Se aumentar a receita, vai aumentar o gasto. Vai aumentar. Agora, não, tem mais que isso. Mas aí você tem, acaba o teto, então a saúde volta a ser indexada pela receita, a despesa com saúde, a despesa com educação, mas a educação tudo bem que já está lá. Mas você tem a política do salário mínimo, que indexa outras políticas públicas, né, que está prometendo resultado. Tem o salário dos funcionários, que está prometendo um reajuste real. Então, você calcula, e o governo falou né, vamos ver como é que vai sair a lei, porque não saiu ainda, né, mas vai lá o primário, aí você vai, então, com essa despesa de hoje eu preciso de tanto de receita. Mas aí a receita vai aumentar a despesa. Aí eu tenho que aumentar a receita, mas aí aumenta a despesa de novo. Né? E tem que ver se está tudo encaixado no 0,6 a 2,5 e no 0,7. Vai ficando né? Você começa com 0,7, depois você vai para os outros, né? Porque aí é mais fácil, vai limpando os problemas. Mas tem uma parte ali que você tem que fazer um sistema recursivo, né? Ou de equações simultâneas, para poder... A gente fez para um sistema recursivo
para fazer as estimativas, dá um crescimento para fechar. De novo, não sei como é que vai sair a lei, mas com o que foi anunciado no PowerPoint lá atrás, que tinha aquelas ideias de primário para frente, para fechar o que tem que ter um aumento significativo da carga tributária todo ano, tá? Você tem que aumentar a carga tributária significativamente, tá? Varia um pouco com as hipóteses que você faz, mas isso, fazendo as contas, o governo vai ser o mais conservador possível. Um aumento significativo em valores de hoje. Daqui a uns 4 anos, a gente está rodando com 300 bilhões a mais de receita corrente líquida para o governo federal. 300 bilhões é 250, 300, para ter noção, é quase, enfim, é muito dinheiro. É um número, assim, não estamos falando aqui é um número muito alto. Mas é o que temos. Agora, Marcos, então, aumentando a complexidade do ajuste fiscal, da reforma tributária com essa dificuldade, nós vamos continuar rastejando aí no baixo crescimento econômico, na baixa produtividade, incapaz de competir no comércio global para os próximos 4, 5 anos? Luiz, eu tenho aí uma conjectura. O Brasil é um país curioso. Porque quando a gente tem crise muito grave, a coisa fica muito séria, a gente consegue fazer algumas reformas duras que combatem esses grupos de interesse. Então, quando deu a crise lá dos anos 80, tentaram aqueles planos bem amalucados, né? Nada falou de pé ali, né? Você começou a abertura comercial, o Brasil é um país incrivelmente fechado, ainda mais que hoje. Você começou a cortar subsídios. Você começou a acertar a questão fiscal, Secretaria do Tesouro, acabou a conta movimento. Né? O corte de subsídios foi severo naquela época. Você criou o contingenciamento, 90, né? Que permitiu ter mais flexibilidade na política fiscal. E você fez superávit primário, 93, muito alto. E você teve um longo caminho, quer dizer, o Plano Real é o cume de um trabalho gigantesco de anos, quando a casa estava muito arrumada. Quando ficou bem, você vê que o que aconteceu na década de 90 foi o descontrole fiscal de novo. Mais dos estados, também do governo federal, tá? Mas mais nos estados. Aí veio a lei de responsabilidade fiscal. Aí você fez umas reformas duras, responsabilidade fiscal, não sei o quê. Blá. Aí teve a crise de 2002. Aí foi todo mundo assustado. Assustado, a inflação foi para cima, os juros, né? Brasil, o câmbio foi para cima. Aí o governo novo topou fazer uma agenda bem de ajuste. O Banco Central subiu os juros, teve aumento do primário, aumento duro do primário, né? Encarou aí 6, 8 meses bem difíceis de 2003 para poder fazer o ajuste, mas aí a inflação começou a cair depois, a economia foi se recuperando. E começou aquela agenda de reformas. Crédito, previdência de servidores públicos, enfim, uma série de bacaninhas, coisas que vão acertando a casa. Quando o país ficou bem, aí voltou a crescer, teve lá, foi crescendo, né, 5, 6. Quando foi ficando bem, aí volta... A pressão dos grupos de interesse. Volta. E com um discurso desenvolvimentista. Né? Não, tem que resolver o desenvolvimento da indústria, a crédito subsidiado, o custo de capital é caro, tem que proteger a indústria nacional, produção local, isso vai dar certo. Aí veio o Sete Brasil, a Petrobras grandona. Quase quebrou o BNDES. Inovar Alto, infraestrutura automobilística. As X todas. Conteúdo nacional para meio mundo, proteções, subsídios, um PSI, que é um programa de sustentação dos investimentos, custou muito caro o BNDES. O Tesouro estima em 300 bilhões de reais. Que custou o que deu que não voltou, tá? O que o Tesouro deu e não voltou. Deu e não voltou. Tá? Quer dizer, o subsídio foi para o setor privado, né? O subsídio era implícito. Então, nós precisamos de uma crise bem mais grave para tomar juízo e fazer as reformas que precisam. Aí veio a crise. Isso acabou estourando no governo Dilma, mas muita coisa disso começou no segundo governo Lula. Né? Estourou lá. Quer dizer, a partir de 2011, a economia começa a desacelerar, ela vai crescendo cada vez menos, o emprego vai ser gerado cada vez menor, tem um picozinho tudo em fim de 2013, mas a tendência é essa aqui, ela vai caindo. O Banco Central experimentou baixar juros com inflação acima da meta, mês de 2011, surpreendeu todo mundo.
E foi baixando os juros com a inflação acima da meta. O que aconteceu? Olha só, a inflação subiu. A inflação deu errado. Deu errado, a inflação subiu. Ué. Experimentaram o que muitos pedem hoje e deu errado. Né? Pediram, né? Vamos ver agora. E a economia foi piorando. Vários desses negócios foram quebrando. Apesar do subsídio grande dado às empresas, quando você olha os dados das empresas de capital aberto, seja investimento, seja o retorno sobre o capital, tudo cai nesse período. Mas como eu dei subsídio e o investimento caiu, olha só que coisa, hein? A vida é mais complicada do que parece. E aí aquele fim de 14, começo de 15, ele só cruzou o zero. Mas a tendência já veio de muito antes. E os projetos fracassaram, né? Olha quantos projetos fracassaram. Então, aí vem, a gente faz uma agenda de reformas bacana. Né? Botou o teto, não é que botou o teto. Vem o impeachment, aí vem Temer e aí tem teto de gasto, reforma trabalhista. A curva de juros estava empinada, a curva curta já estava alta, acima de 14. A curva longa estava muito mais alta. Na hora que botou o teto, pode pegar os dados são públicos. A curva, bum, virou para baixo. Em outubro já, o Irã começa a baixar juros, o Banco Central começa a baixar juros. Você baixou a curva, né? O teto deu aquela, gente, agora vai ter ordem aqui. A curva inverteu, o Irã começou, a inflação começou a cair, os juros começaram a cair, e de 14, acima de 14 em outubro, ele chegou em março, um pouco acima de 6. Teve a trabalhista, né? Teve uma série de coisas naquele período, né? Até a Previdência. Aí a gente até que sai da pandemia razoável. Né? Acho que é razoável. Aí não tem jeito. Aí você olha os últimos 2 anos, o que foi aprovado de proteção a setores, né? Semicondutor na Constituição, mais de 40 projetos aprovados, mais de 10 emendas constitucionais, PEC kamikaze, aquela PEC explicatória que eu acho inacreditável que a gente explicatória. Aquilo ali vai custar muito caro no futuro do Brasil. Aquela PEC vai sair muito cara para o país, o que foi feito ali. Enfim, uma distribuição, e além dessas emendas parlamentares que agora dominam o orçamento. Aliás, a emenda também é indexada à Receita, tá? Do governo. É verdade. Então, arrecada mais, é mais emenda. Então, eu acho que o Brasil vive de crise em crise. Quando está em crise... É só a crise que traz um pouco de juízo. A crise força, aí quando está bem a gente volta, aí dá crise de novo, aí a gente... Parece que a gente, enfim... Quando você olha os dados do Brasil de crescimento, dos 40 anos, pega pré-pandemia, até 19. 40 anos até 19. O que o Brasil é diferente dos países emergentes e dos países ricos? Nos momentos bons, a gente vai até um pouco melhor que os países ricos, mas já é bem pior do que os países emergentes. Então, quando é ano bom, os países ricos estão aqui, o Brasil está um pouquinho acima, e os emergentes estão bem acima. Emergentes tem lá o sul da Ásia, muita gente, tem aqui Chile, tem, enfim, até Colômbia, tá? Peru. Quando está mal, a gente está bem pior. Quando é ano ruim, a gente é bem pior do que eles. Você fala, bom, tudo bem, está um pouquinho... Não, mas só com mais uma diferença. A gente tem muito mais ano ruim do que eles. A gente tem, nesses 40 anos, 14 recessões. PIB per capita, tá? Estou definindo recessão como queda do PIB per capita. 40 anos, 14 recessões. Estou definindo recessão como queda do PIB per capita. PIB por habitante. Tá? Então, para ser mais preciso, 14 anos com queda de PIB por habitante. Quando você olha país rico, 3, 4, 5, 6, 7, pouco, quase ninguém com 8, a gente 14. Com os emergentes, aí é uma surra, né, em relação a gente. Tá. Quanto é a média dos emergentes? Varia bastante, tá? Mas é bem menos que o Brasil. Tá? Eu tenho a tabelinha, depois se quiser eu posso mandar para você. São dados do Banco Mundial. O Banco Mundial disponibiliza uma base grande, e você tem, a gente tem essa base gigantesca. Tem que definir bem o que é o que você está chamando de emergente, né? Mas o resultado... Então, qual é a característica do Brasil? A gente tem muito mais crise. Vamos definir crise como PIB per capita negativo? Acho uma boa definição de crise. A renda por habitante cai. O Brasil tem muito mais crise que país rico, que país emergente.
Então a gente tem menos anos bons. Nos anos bons, a gente fica um pouquinho melhor que o agito e bem mais que o emergente. O ano ruim a gente é pior que todo mundo. E a média fica assim. Então essa parece ser um pouco a história que a gente está construindo, né? A gente vai conseguir pensar um pouco no Brasil e sair disso, é que eu esperava do setor privado. Né? Para ter um país mais arrumado, com maior crescimento, né? Sair desse país tão volátil e com tanta arbitrariedade. Porque não para aqui. Essa coisa no Brasil não para aqui. Pega várias intervenções no judiciário, em contratos juridicamente perfeitos. Né? O judiciário hoje, ele faz intervenções assim, sem entender muito do assunto, ele acha que ouviu que é assim. É uma decisão que é retroativa, que o que era legal agora virou ilegal e você tem que pagar para trás. Você vai para outros países, não é assim. O judiciário dos outros países é muito respeitoso, por exemplo, das agências. Se tem uma agência de saúde, tem uma lista de remédios autorizados, o judiciário não questiona. Agora tem um caso célebre nos Estados Unidos que um juiz do Texas está questionando e está uma polêmica gigantesca. Como é que pode um juiz do Texas questionar um remédio aprovado pelo FDA, blá, 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 né? E aí tem toda a questão moral, né? Porque é um remédio anti-aborto, não sei o quê. Mas é um caso assim, que gerou uma polêmica que fala assim, não é assim que funciona o judiciário americano. O juiz, ele é reverente às agências. Se a decisão é compatível com o texto da norma, então se o juiz gostou, não gostou, achou razoável, melhor, pior, é compatível, respeita. Essa é a Chevron, a doutrina Chevron, a doutrina antiga da Suprema Corte Americana, que já tem a prática. Você vai na Inglaterra, você não vai discutir se a agência de saúde, a lista dos remédios, você não vai. Aqui no Brasil, não. O judiciário intervém nas agências, ele sabe o que é melhor, ele toma a decisão. O que foi a questão da linha amarela no Rio de Janeiro? É verdade. Bom, se a gente quer investimentos de longo prazo, infraestrutura, e você encampa a linha amarela. Não é um bom caminho. Né? Assim, então, acho que a gente tem... E aí requer um diálogo também com o judiciário. Né? A gente tem que construir uma jurisprudência de respeito às normas legais. Quer dizer, para romper uma norma na Constituição, dizer que uma lei constitucional tem que ser muito grave, que é o padrão dos outros países. Muito grave. Né? Se você quer romper uma decisão da agência, olha, tem que ser uma barra muito alta para isso. Você quer entrar num contrato que é juridicamente perfeito? Não pode. Né? Mas não, o judiciário nosso... Agora, é óbvio que esse ativismo, né? Tudo bem, é um direito, o país escolheu ser assim. Vou falar assim, o Brasil escolheu isso, é da vida. Né? Não fazer julgamento moral. Mas só estou alertando, quer dizer, esse tipo de coisa gera baixo crescimento, gera um país mais difícil, né? Um país, enfim, com problemas sociais de baixo crescimento que não precisava ter. Ô Marcos, para resumir então, nós precisávamos aprender mais com os nossos erros para fazer essas grandes reformas sem grandes crises, ter essas medidas, essas mudanças graduais que ajudem a educar essa opinião pública, né? É uma grande batalha. Uma coisa um pouco mais, eu diria que a gente deveria deixar de ser tão oportunista e olhar tanto para o curto prazo e pensar um pouco estruturalmente. Quer dizer, a doutrina Chevron na Suprema Corte, que você respeita as agências, e a gente fala, gente, vamos pensar a longo prazo para o país, o que é o melhor. Eu posso discordar da agência nesse caso, mas se eu crio esse precedente, eu gero uma insegurança, uma estabilidade, e a agência está razoável. Então, eu tenho que respeitar o que a agência faz. Eu não vou impor a minha vontade. Meu papel é dizer se a lei foi descumprida. Mas se está dentro da norma legal, por mais que eu discorde, eu não posso ir contra. Esse é o princípio do judiciário dos países. O papel do judiciário é verificar se a lei foi descumprida. Aí você pega os princípios, aí você rompe o contrato de compra de imóvel, né? Aí de extrato, uma coisa também não existe. Então, eu olhei a legislação de 10 países, né? Os casos de 10 países, não achei em nenhum lugar. Mas tudo isso vai gerando. O mercado de leasing no Brasil fechou por um conjunto de decisões judiciárias sobre o consumidor não pagou a dívida toda do automóvel, pagou uma boa parte, então ele está inadimplente, mas ele é mais dono do carro do que você. Né? Além de ações da Receita Federal e do fisco municipais. Era um mercado de 110 bilhões de reais de crédito barato, bom, para o padrão Brasil. 10 anos depois virou um mercado de 10 bilhões de reais. Fechou o mercado. Fechou. Isso é um exemplo de como esse ativismo gera baixo crescimento. As pessoas deixaram de ter acesso àquele crédito barato por uma decisão oportunista de curto prazo ali, de quem não sabia muito bem que estava pensando a longo prazo, que olhou, deixa eu ajudar aqui. Ó, né?
Bom, Marcos, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Aprendemos muitas lições importantes aqui. Primeiro, precisamos ter uma visão de longo prazo. Segundo, um governo voltado para olhar para o cidadão e não para as corporações. E terceiro, continuar com as reformas, mas sem as crises estruturais que tanto machucam a história do Brasil. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você, Luiz. E você que nos acompanhou aqui, não esqueça de marcar, nos seguir e lembrar que toda terça-feira, às 20 horas, o Panorama vai trazer mais uma conversa em profundidade para você entender melhor os grandes desafios do nosso tempo. Até o próximo programa.